Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Bom, a gente acompanhou um trecho da coletiva que acontece agora, delegados da Polícia Federal, agentes relatando uma espécie de prestação de contas, eu poderia dizer assim, né, Tonholi? Né, depois de cada fase da Lava Jato, sempre 10 da manhã em Curitiba, os procuradores se reúnem para explicar, bom, o que a gente está fazendo hoje? Eu quero lembrar uma coisa aqui, viu? No início do mês, quando foi deflagrada a 23ª fase da Lava Jato, com foco no João Santana, foi confiscada essa planilha que pagava os 21 milhões de reais. Agora é o seguinte, olha só o detalhe, esses pagamentos foram feitos pela Odebrecht entre outubro de 2014 e julho de 2015, período da campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff e os primeiros meses do segundo mandato da Dilma. Ou seja, pegou, a gente entende, porque o Marcelo Odebrecht ainda não fez delação premiada, ele estava operando. Segundo, essa operação de hoje, que dá continuidade à 23ª fase, pega o grana dada para Dilma durante a campanha. Quando o João Santana fazia a campanha dela, vamos lembrar, o João Santana fez a campanha da Marta Suplicy, fez a campanha do Lula 2006 e fez a campanha do Fernando Haddad, tá bom? Então, lá sei onde isso vai chegar. Olha, a crise está afetando aí, a gente segue nos assuntos aqui do Morning Show, a crise está afetando todos os setores da economia, já falamos disso aqui no programa em algumas oportunidades e pode ter um efeito devastador sobre as pessoas aí em todos os aspectos da vida. Agora a gente dá uma guinada aqui no assunto do Morning Show, a gente convidou nossa consultora, a terapeuta sexual Paula Napolitano, para falar de um fenômeno cada vez mais comum atualmente e que ela está presenciando a partir de uma experiência profissional, né, no consultório, mulheres de 30 anos sem desejo sexual. Bom dia, Paula. Bom dia. Olha, que essa crise toda tá tirando a libido de muito neguinho, não há dúvida nenhuma, né? Com certeza. Agora, cabeça pra pensar em sexo quando tá tudo... Como é que você vai, né? Se concentrar ali, né? E agora, tá difícil. Agora, que observação você traz pra gente sobre esse aspecto aí da diminuição da libido de mulheres de 30 anos, né? Então, curioso, no né? auge, Exatamente, né, do que seria o interesse sexual, enfim. Exatamente, isso que é curioso, né? Porque seria uma faixa etária onde as mulheres estariam ali num auge, né, de desejo, de libido. Saiu até no mês passado, na revista Glamour, uma matéria só sobre isso, mulheres de 30 e poucos anos com baixa de desejo. E é o que eu mais encontro hoje no consultório. Onde eu sou mais procurada hoje é justamente por esse motivo. E não só de 30 e poucos anos, de 20 e poucos anos. Então, as mulheres a partir de 20 até 40 anos estão procurando muito consultório com eu não tenho desejo. Mas só a crise ou é porque o mundo ficou... Porque antes da crise você já tinha um mundo extremamente de metas, né? Onde as pessoas cada vez trabalham mais e que chega em casa e Edgar, ninguém mais conversa com ninguém, não tem mais a tacinha de vinho, é sério. Sim. E nem é a crise o fator principal, né? Na verdade, o que a gente está vendo são vários outros fatores, né? Mas uma das coisas que tá clara, que tem influenciado, é o lifestyle, né? O estilo de vida das mulheres hoje, né? Que é muito diferente ao que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Então, a mulher que corre, faz as 1001 atividades, tá trabalhando o dia inteiro, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do corpo, tem que estar com o corpo bonito, tem que estar aparentando bem para as pessoas no trabalho, tem que estar em casa ainda conduzindo a casa, se não ela mesma cuidando da casa, dos filhos muitas vezes quando já tem. Então, essas 1001 atividades estão fazendo com que a mulher... Quando você pergunta se prefere dormir ou se prefere transar, a resposta é muito clara para elas. Que engraçado quando você fala isso, porque essas questões não são muito combináveis assim, né? Eu não sei, quando você fala, vamos dormir ou vamos conversar? Porque quando né? Você não precisa de muito argumento para chegar ali naquela hora tão desejada do sexo com o teu parceiro, com a tua parceira. Então, só não dá o argumento. Já chegar chegando. Não é, ou você chega... Mas peraí. Se você chegar chegando
fala que não pode botar a mão agora, não pode, você tem que pedir permissão. Ô, Paula, mas então, pelo que você está falando, o que é essa atribulação que pode desencadear uma condição de estresse que estaria tirando o desejo, no caso aí, com o foco nas mulheres de 30 anos? O que a maioria das pesquisas tem mostrado é isso, de que a questão de cansaço, estresse e esgotamento são os motivos principais para esse desejo menor. E também foram mulheres que, de certa forma, na sua educação sexual, ainda tiveram uma educação sexual onde o sexo não é prioridade, que é diferente da educação sexual dos meninos, onde o sexo é uma das prioridades. Tanto que uma das pesquisas da Carmita Ábido, aí de 2008, traz, né, quais os fatores importantes para a qualidade de vida. Os homens colocam o sexo em 3º lugar e as mulheres colocam o sexo em 8º lugar, como uma das questões importantes, né? Fala, Ellen. Não, é que eu lembrei, tem gente lembrando aqui também no Twitter. Esses dias o Twitter, um dos trendings, dava uma brincadeira que era assim: sexo é coisa de adolescente, adulto gosta mesmo de. E várias pessoas preenchendo, dizendo: adulto gosta mesmo de conta paga, adulto gosta mesmo de poder dormir um pouquinho mais, adulto gosta mesmo de chocolate. Quer dizer, 1000 outras coisas que estão virando prioridade e não o sexo, que seria coisa, dentro dessa brincadeira, de adolescente. Exatamente. E aí eu te pergunto, isso é uma coisa que está focada ainda só na mulher, ou os homens também já estão entrando nesse estresse aí de tem outras prioridades, não tá dando para pensar? E a hora que tem. Essa é uma questão... Posso responder por mim, não sei vocês aí, homens da bancada. Isso é uma questão que a gente tem visto bastante no consultório crescer e que não existia, pelo menos os homens não chegavam com essa demanda no consultório e hoje chegam com a mesma demanda feminina. Eu não tenho mais desejo sexual. Ou o meu desejo sexual caiu muito. Né? Isso é uma demanda que antes a gente não Paulinha, via será nos que as homens. pessoas não estão falando mais, assim... Porque às vezes você conversa com algumas pessoas, eu já entrevistei várias vezes a Carmita Ábido, e eu lembro uma vez que a Carmita virou e falou assim, olha, quando você tá no bar, todo mundo fala que transa 3 vezes por semana, todo mundo fala que tem 18 centímetros. Ela falava, são os números mágicos. 18 centímetros por homem, ninguém quer ter menos. E aí depois falam que a média do brasileiro é bem menor. Aí fala 3 vezes por semana. E aí você começa a ouvir relato, se for uma vez por mês para muita mulher aí que tá sem desejo, e aí o casal afeta o homem. Sim. Se a mulher não transa, o homem também não transa. Sim. Né? Talvez, será que a gente não tá verbalizando mais isso? Já vinha de alguma coisa lá de trás? Tem as duas coisas. A gente tem, de fato, uma ditadura sexual hoje em dia. Então, você vê nas revistas o tempo todo, tem que ser tantas vezes por semana, orgasmos múltiplos. Então, tem uma coisa de querer colocar todo mundo dentro do mesmo saco e como se a vida fosse a mesma. Mas também tem uma questão que, quando no consultório a gente vai desmistificar para entender se é uma ditadura do sexo ou não, a comparação dessas mulheres não é com as outras mulheres, é com o que ela sentia antes. Então, elas comparam o desejo sexual delas. Olha, eu tinha um desejo assim, meu desejo hoje despencou para quase 0 do que eu tinha. Então, existe uma ditadura e as pessoas estão se cobrando mais numa coisa que não existe. As pessoas não transam 4 vezes por semana, principalmente num relacionamento mais duradouro. Mas existe sim uma baixa de desejo comparado àquilo que você já tinha. E não comparado à adolescência, porque aí é claro que vai ser uma... Adolescência é muito mais. Exatamente, vai ser uma comparação desleal. Mas, de fato, a gente percebe que nas mulheres, elas são criadas para o sexo não ser prioridade. Então, muitas vezes a gente ouve uma pesquisa como essa da Carmita, que para o homem tá em 3º lugar, para a mulher tá em 8º sexo, de falar, tá vendo a natureza falando. Não, mas não é a natureza falando, né? A gente tem uma cultura que incentiva a mulher a tomar conta de todo o resto e menos do sexo. Mas, Paulo, né? eu queria trazer aqui, te ouvir a respeito da... Porque você está falando de condições sociais, né? De uma questão cultural, social, a tribulação, o trabalho, a vida moderna. Tá? O quão isso está relacionado, talvez, à questão hormonal? O quanto isso está relacionado ao que se também se prejudica, se eu pudesse dizer assim, na questão hormonal, com relação ao modelo de vida também, ao que se ingere, ao que se... o estresse, você já falou um pouco dele ali, mas do que se ingere também, do que se come, do que se alimenta. Sim, isso é muito legal o que você está falando, porque de fato, hoje em dia as pessoas estão tão loucas, até com crise, com tudo isso que está acontecendo, que tem poucos momentos de lazer na vida da pessoa, tem poucos momentos de prazer.
O sexo é um deles. Mas se eu não tenho na minha vida momentos de prazer, ou momentos de válvula de escape, de uma atividade física, onde eu vou colocar pra fora esses hormônios que estão me estressando, que estão me irritando, isso vai interferir no sexo. Porque eu não descanso, eu não tenho momentos de lazer, eu não tenho momentos de curtição, e a dopamina, que é um dos principais neurotransmissores de prazer, fica pouco presente na vida das pessoas. Isso interfere no sexo. Aqui no Twitter tem pergunta de ouvinte. A Elisângela Cavalcante está perguntando o seguinte: se a iniciação precoce na vida sexual pode interferir no nosso prazo de validade para o sexo? Quer dizer, eu comecei muito cedo, então eu canso mais cedo também, ou não? Não necessariamente o ter relação sexual mais cedo vai interferir como se tivesse um prazo de validade de tempo específico. Mas se eu inicio a minha vida sexual mais cedo, sem estar preparada emocionalmente, e às vezes tem uma primeira vez traumática, e associo o sexo como uma coisa não muito boa, isso pode interferir. Mas não que o sexo tenha um limite de validade. Eu tenho 50 anos de curtição ou 30 anos, não nesse sentido. Mas se eu começo a vida sexual por pressão dos outros, ou muito cedo sem estar preparado, não tive uma experiência legal, vou tendo várias experiências não boas, meu cérebro associa aquilo como uma coisa ruim, né? E é legal o que o Edgar falou, porque cada vez mais, até em função de tudo isso que a gente está falando, muitas pessoas estão tomando antidepressivo. Antidepressivo também é um fator que pode baixar a libido. Algumas pesquisas mostram que, às vezes, o anticoncepcional, dependendo do organismo da mulher, às vezes também pode baixar, mas eles nunca vão ser fatores únicos. Sempre vão ter interferência de vários fatores. Eu vou passar para Paulinha, mas é a questão que a gente sabe, né? É óbvio que o global tudo interfere, né? O modelo de vida que você leva, o tipo de coisa onde você está pondo foco, os valores que você dá, desde a conversa que o José se referiu aqui, ninguém conversa mais, ninguém para mais. O individualismo. Desde a maratona do Netflix, como lembrou o Conde Edu aqui, né? E chega até nesse consumo transar, mas tem a 4ª temporada de House of Cards. Que substitui a parceira por pornografia. Tudo isso está envolvido, né? Nesse modo de viver, né? Eu queria perguntar o seguinte. Transar mais, dá mais vontade de transar? Porque, tipo, o exercício físico, você fica um tempo sem fazer, pensando assim, exercício físico também tem liberação de dopamina, de várias coisas legais. Você fica um tempo sem fazer, cai ali naquele ciclo vicioso, acaba ficando sem fazer, esquece que é bom, digamos assim. No sexo, isso também acontece? Se ficar muito tempo lá na teia de aranha e tal, nada acontecendo, você esquece como aquilo é tão bom e deixa de praticar? Isso pode acontecer, sim. Isso é uma das coisas que... É claro que a gente está falando de quantidade de vezes prazerosas. Quanto mais quantidade de vezes prazerosas eu tenho, mais o meu cérebro associa o sexo como uma coisa prazerosa, como uma coisa boa, e ele começa a criar conexões cerebrais de sexo associado com prazer, e ele vai querer mais. Porque o nosso cérebro sempre funciona em princípio de prazer e desprazer. Agora, se eu tenho muita frequência sem prazer, isso pode não me ajudar em nada. Pelo contrário, meu cérebro vai associando aquilo como uma coisa desprazerosa, que doeu, que machucou, e não. Mas normalmente sim, quanto mais relações sexuais prazerosas, mais vontade eu tenho. Isso é real, sim. Vamos lá, gente, conversar olho no olho, tomar uma taça de vinho. Vai ser comprar aquela robozinha que estão fazendo aí, não vão fazer uma essa robozinha. Desculpa de não tem tempo. Então, uma perguntinha para a doutora. Vamos lá que a gente está finalizando, Teoli. Doutora, quando a economia americana triplicou no fim da Segunda Guerra Mundial, teve a geração Baby Boom, que o ideal era todo mundo casar e ter vários filhos. Você acha que crise econômica está associada à falta de desejo sexual? Com certeza, né? A crise econômica, qualquer crise em que a cabeça das pessoas começam a ter o foco nessa questão de falta, de preocupação, de medo, de angústia, isso interfere no desejo. Mas eu acho importante a gente frisar também que, além de todas essas questões internas, tem as questões externas, tem as internas. Então, de fato, ainda foi uma geração que foi criada no sentido de sexo é para os homens, o prazer está ligado aos homens e a mulher tem que dar conta de todo o resto. Então, são mulheres que, desde pequenas, tira a mão daí, não toca aí, fecha as pernas. E não foram, inclusive, a questão do machismo, exatamente, né? A questão cultural. A questão da masturbação, né? A maioria dessas mulheres de 20, 40 anos que, quando chegam no meu consultório, nunca se masturbaram. Nunca se tocaram, não sabem como fazer. Ainda tem, por mais que... Porque o nosso discurso mudou muito. Ah, não, mulher tem que ter prazer, mas interiormente
ainda tem aquela coisa, não, mas se eu mostrar isso? Porque o que eles ouvem é, a galinha que tá ficando com um monte ali, aquela que não sei o quê. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E essas questões, essas repressões sexuais, essas crenças errôneas ligadas ao prazer, ligadas ao sexo, e de que a mulher não pode demonstrar, tudo isso é formado desde pequeno e interfere muito no sexo. E aí é uma questão psicológica que é importante ser tratada. Porque a vida sexual é uma parte importante da vida. E vale aí outra questão que acho que é até uma dica. Os casais estão esquecendo que a vida a dois é importante que seja uma prioridade. Então, o trabalho vira só prioridade. Pensa em meta. Exatamente. Meta, mas daí trabalho... É culpa. Daí, assim, Olha quem diz! Mas não Estabelece meta pra tudo. Pelo estilo de vida do Zé Armando, a gente já imagina como vai a vida sexual dele. Vai bem, quais as metas pra esse mês? Deixa eu lembrar qual a meta do sexo pra esse mês. Não, brincadeira. Mas não é... Mas, as empresas só colocam meta. Eu ia falar só meta em meta. Só estabelecem meta no... Peraí, Zé Armando, reformula essa frase. Só estabelecem metas, né? Então, e além disso, a gente tem a Dilma que não cumpre as metas aí. Tá difícil. Paula, obrigado, viu? Essa Obrigada. Paula Napolitano, terapeuta sexual, dele, nossa consultora aqui no Morning Show. Obrigado, Ótima semana pra todos. Pra você também. Obrigada. Olha aqui, 10 horas e 51 minutos, a gente vai pra Londres agora. Nosso correspondente Ulisses Neto tem informações sobre as explosões no metrô e no aeroporto em Bruxelas, na Bélgica. A gente tinha aí contabilizados 26 mortos e outros tantos feridos, né? Ulisses, qual é a situação de momento? Bom dia. Oi, Edgar, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Morning Show. A terça-feira aqui bastante caótica na Europa. Esse número foi atualizado agora há pouco, viu, Edgar, de mortes. Subiu para 31 o número de mortos no ataque em Bruxelas. De acordo com a imprensa local, foram 3 explosões, né? 2 no aeroporto da cidade e uma em uma estação de trem. Foram 15 mortos na estação de trem e aí essas outras 16 mortes confirmadas no aeroporto e dezenas de pessoas feridas nestes 2 atentados, né? Ulisses, Oi, Edgar, já se fala da relação, da prisão do rapaz que estava envolvido nos atentados da França, como uma represália, o que estaria acontecendo agora, a essa prisão dele, do assistente dele? É verdade. O Salem Abdeslam, ele foi preso na sexta-feira, né? É acusado de ter participado dos ataques em Paris em novembro do ano passado, de 130 pessoas mortas. E aí o que acontece, o debate aqui, Edgar, é o seguinte: se pode ter sido uma retaliação de um grupo direto que tenha acolhido o Abdeslam durante esse tempo todo, embora as informações até agora mostrem que durante os 4 meses em que ele esteve foragido da justiça, ele teve apoio principalmente da família e de amigos, e não de outros jihadistas. Então, isso complicaria essa repercussão. Mas, ao mesmo tempo, existe o entendimento de que, como a polícia da Bélgica e da França, elas apertaram bastante o cerco aos terroristas na Bélgica, e inclusive com essa operação que resultou na prisão do Abdeslam na sexta-feira passada, então estes grupos, ligados ou não a ele, mas facções que fazem parte do Estado Islâmico e de outros grupos terroristas, poderiam ter decidido antecipar um ataque, já prevendo alguma operação da polícia que pudesse desmantelar o plano. A polícia da Bélgica tem trabalhado muito forte nos últimos meses, fez várias prisões, chegou a fazer uma espécie de toque de recolher em Bruxelas durante vários dias consecutivos no ano passado por causa dessa ameaça de ataque terrorista, mas o inimigo hoje é muito difícil de ser identificado, né? Então, a polícia acabou não conseguindo evitar os ataques de hoje, que foram realizados no aeroporto. A gente perdeu contato com o Ulisses. Bom, mas acho que ficou a informação, né? Que o Ulisses passou pra gente aqui sobre o ocorrido, atualizando aí, então, pro número de 31 mortos, né? E outros tantos feridos nos atentados, as explosões que aconteceram no aeroporto em Bruxelas e no metrô também. Só uma coisinha, a Bélgica tem 11 milhões de habitantes e esse ano foram identificados 494 jihadistas. E vale lembrar que o bairro de maioria islâmica não é uma coisa isolada de Bruxelas,
fica 10 minutos de táxi. O Molenbeek-Saint-Jean é 10 minutinhos de táxi. Então, vive todo mundo junto. É um Cafarnaum, é uma zona. Tentar identificar os caras agora. Bom, é isso aí. A gente já retoma, vamos ver se a gente retoma com o Ulisses ou não, mas acho que a informação ficou, né? O mais importante do que a gente poderia atualizar era o número de mortos, aí também 31 mortos e outros feridos nesses atentados que aconteceram em Bruxelas. A gente já segue aqui no Morning Show, faltando 5 minutos para as 10. Neto, ele estava finalizando aí, amarrando o raciocínio e as informações sobre os atentados lá em Bruxelas, com 31 mortos e outros tantos feridos. Ulisses, está ouvindo agora? Estou ouvindo agora, Edgar. Vamos lá. Então, só para concluir, eu acho que eu parei na parte do aeroporto, né? Sim. Dos atentados no terminal, e que as autoridades lá da Bélgica confirmaram que as duas bombas, né, os dois homens-bomba, eles foram detonados no saguão de check-in, né? Quando a gente não tem nenhuma segurança, nenhuma inspeção de segurança para chegar até ali. A segurança, na verdade, ela está na área de embarque, né? Então, agora já se discute aqui como mudar isso, porque em alguns aeroportos ao redor do mundo, em Israel, na Rússia, outros países mais pro lado da Ásia e tal, a gente encontra esse tipo de segurança. Aqui na Europa é muito difícil ter a segurança na parte do check-in. Agora, a gente também vai colocar a segurança reforçada em todos os lugares do mundo. É bastante complicado de impedir esse tipo de ataque, né? E essa é a discussão no momento aqui na Europa, como os ataques de Bruxelas de hoje vão mudar ainda mais os comportamentos no metrô e também nos aeroportos ao redor da Europa, Edgar. Obrigado, esse Ulisses Neto conversando com a gente aqui no Morning Show sobre os atentados que ocorreram hoje pela madrugada, horário lá em Bruxelas, 4h15 da manhã e 8h15 aqui no Brasil. 11 horas em ponto, horário de Brasília. Você ouviu? Eita, não é essa, peraí. Você tá querendo acabar com o programa antes da hora. É essa daqui, ó. Quer dizer, Zé Armando Vanucci, que é a mais nova contratação do pensei que você Video fosse falar Show. das minhas metas de novo. Não, Metem Zé Armando. metas. Hashtag metem metas. Metem meta. Tá repercutindo Mas aqui metem no meta Twitter. sai repercutindo muito no Twitter. Vamos usar essa hashtag hoje. Atingir nossa meta. Ô Zé, parece que explodiu uma bomba no CQC, cada um foi para um lado, né? Agora o Cortez está confirmado no Video Show? Cortez confirmado no Video Show, o anúncio oficial foi ontem, ele assinou o contrato ontem, vai para ser um repórter do Video Show. Na verdade, assim, o Boninho há um bom tempo tenta buscar algo mais moderno ali, tentou já com alguns atores para fazer esse papel de repórter. Na verdade, tem que ter a pegada de quem sabe fazer isso daí. E aí todo mundo acha que é muito fácil você fazer isso, que é o conteúdo de entretenimento, jornalismo de entretenimento, e brincar, usar o humor com informação. E nem sempre essa mistura, vários tentaram fazer, fica aquele engraçadalho que não funciona porcaria nenhuma, né? O Cortez vai para lá para isso, para fazer essas brincadeiras, principalmente com o elenco da Globo, nos eventos ali da Globo, naquelas coisas externas dele. Eventualmente fará a bancada também. O Boninho quer acabar com essa história de é só o Otaviano entrou em férias, não tem quem, ou a Maíra entrou em férias. Não, mas como assim? Você acha que é por ele na bancada, então? É fazer um revezamento. Férias? Essa Maíra tá indo bem, Zé? Divide opiniões. Divide opiniões. Você não tá gostando? Acho que ainda não. A Mônica era muito forte ali. Né? O fato é que a Mônica era muito forte. Aí buscam alguém na mesma pegada, com pegada de humor, as comparações são inevitáveis, não tem como, né? Talvez esperar um pouco. A audiência não mexeu em nada, não mudou nada. E é difícil fazer humor e não ficar suando o tiozão do churrasco de domingo, né? É muito difícil. Que é o Otaviano Costa, na verdade. Esse é o problema, né? Eu acho que é isso. Mas você sabe, então, mas o Otaviano vai o programa ele faz bem, meu. Então, mas isso foi eu tô falando disso, uma conversa que eu ouvi, vou fazer uma conversa de bastidor, entre o Zé Armando e a própria Mônica Iose. Ela considera que a dupla deles era boa porque o Otaviano faz esse humor mais tiozão do churrasco. Ela usou exatamente essa palavra. E ela como se fosse a sobrinha mimada. Eu estou roubando a notícia de José Armando Vanucci. Na minha conversa reservada. Armando é vetado ali o politicamente incorreto, né?
Não, pode ter o politicamente Ela incorreto. faz o politicamente Eles incorreto. Eles faziam muito politicamente incorreto, muito. Mas entre pares da mesma emissora. Pessoas amigas, peraí, preciso interromper. O Otaviano brincava, inclusive, com o Silvio Peraí, Santos. vamos, peraí, Zé. Daqui a pouco a gente segue na conversa. Vou abrir aqui. Vou abrir todos. Vou abrir para o Thiago Berrache, que acompanha o Thiago Muniz, que acompanha a Lava Jato e tem informações pra gente. Vamos lá, Thiago Muniz, é com você. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Eu falo aqui da Superintendência da Polícia Federal na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, que tem um movimento bastante intenso. Mais de 20 viaturas já chegaram aqui ao longo do dia, trazendo malotes, vários documentos sendo reunidos aqui e também pessoas que são conduzidas coercitivamente e também presas. Nós temos só aqui no estado de São Paulo, dentro dessa operação Xepa, a fase 26 da Lava Jato, 6 prisões, 6 mandados de prisão emitidos, 3 preventivas e 3 temporárias, 25 mandados de condução coercitiva também em andamento e 29 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, 25 deles só na capital. Então, dá para dizer que São Paulo é o centro dessa operação Lava Jato, porque aqui estão sendo realizada a maioria de todos esses processos de busca e apreensão, prisões e conduções coercitivas. Nós temos, ainda não foi liberado o sigilo da identidade dessas pessoas, mas já foi possível apurar alguns detidos aqui em São Paulo. 2 deles que tiveram a prisão preventiva decretada são Marcelo Rodrigues e Olívio Rodrigues Júnior. Eles são irmãos, 2 pessoas citadas no despacho de prisão de João Santana, assinado pelo juiz Sérgio Moro, e eles são citados como responsáveis por abrir uma empresa que recebia dinheiro da Odebrecht para a realização de repasses. Agora há pouco chegou mais um carro da Polícia Federal, uma pessoa que não estava vestida como agente, trazendo uma mala, o que muito provavelmente denota que é mais uma pessoa presa e que deve ser levada também a Curitiba, já está indo aí com seus artigos pessoais para uma temporada na prisão, ainda não se sabe se essa prisão dessa pessoa é preventiva ou temporária. Em resumo, essa operação é uma extensão da fase 23 da Lava Jato, que verificou aí as finanças de João Santana. E eu lembro até que eu citei no Morning Show, no Jornal da Manhã, que nós tínhamos sendo verificados uma grande quantidade de documentos eletrônicos, chaves de criptografia. E isso vem à tona nessa fase da operação porque a Polícia Federal e os procuradores da Lava Jato desbarataram o esquema de financiamento de propinas que ocorria completamente paralelo dentro da própria Odebrecht. Eles montaram todo um setor para esse direcionamento de propinas e vantagens indevidas. Então agora está se chegando a esse esquema que ia até novembro de 2015. Com a Lava Jato a todo vapor, o esquema de propinas também continuava. Portanto, segue muito intensa a movimentação aqui na Lapa dos agentes da Polícia Federal entrando e saindo, cumprindo esses mandados. Obrigado, esse Thiago Muniz falando com a gente aqui no Morning Show. Quer dizer, a sensação revelada, a revelação do modus operandi, como a coisa era azeitada e a máquina estava viciada nessa incrível banalização do ilícito, né? Você vê um departamento dentro de uma construtora para tratar só da questão da propina, do dinheiro, né? Agora, há de se esclarecer que isso não é novidade do Odebrecht, viu? Recentemente na Suíça, grandes empresas como Siemens, Alstom, tiveram que vir a público reconhecer que para fazer negócios na África e na América, eles já tinham lá a caixinha 2. Queria lembrar uma coisa. Isso aqui nem é dinheiro do ladrão. O nego fala, deixa um dinheiro do ladrão em casa, porque aí você não vai... Só um detalhezinho. Eu vi na frase aqui da delegada que a operação inclui investigação de estádios de futebol. Quem fez o Itaquerão foi o Odebrecht, custou 1,1 bilhão, estado do Palmeiras custou 550 milhões. Eu tô te dizendo, a Lava Jato chegou hoje no Itaquerão, vocês vão ver. Uhum. E como as coisas funcionavam, né? Você vê o Brasil parado, as obras paradas no Brasil, chegar no Itaquerão, se deteriorando em função de um esquema viciado. E como falou-se aqui ainda na manhã, nos boletins da própria Jovem Pan e na coletiva que a gente viu da polícia, que o esquema funcionava mesmo com o sujeito preso, a máquina ali funcionando, azeitando, né, um sistema viciado de corrupção. Vamos para Brasília repercutir
todas essas informações sobre a nova fase da Lava Jato com o Zé Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos, bom dia, Tonholi. Olha só, todo mundo ficou assustado aqui com essa operação e os nomes em segredo de quem seria preso ou não, né? Aquela história aqui, Edgar, quem tem mandato tem medo, né? Quem tem o rabo preso, quem sabe que tá devendo. Quem tem medo. Tem que ter medo. Vou colocar o Berraich nessa conversa com a gente, que tá no estúdio, na redação da Jovem Pan. Berraich, fica à vontade. Pois é, Edgar, a gente estava acompanhando aqui a entrevista que não terminou ainda em Curitiba, mas vocês falavam sobre o estádio do Corinthians, que foi palco da abertura da Copa de 2014. A construção da Arena Corinthians foi viabilizada com o pagamento de propina pela Odebrecht. A afirmação foi passada agora há pouco pelo procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos coordenadores da Força-Tarefa da Lava Jato. Segundo ele, os rastros de repasses ilegais apareceram em planilhas apreendidas que indicam o envolvimento da diretoria da Odebrecht, que cuida da gestão do contrato com o Itaquerão. O procurador ressaltou ainda que está em análise inicial a lista dos destinatários dos pagamentos. Nessa fase, segundo o procurador, o único estádio que apareceu foi o do Corinthians. Segundo ele, existem indicativos de pagamentos de propina em outros estádios da Copa, segundo indicativos de delações que ainda estão em andamento. Mas, por enquanto, só o estádio do Corinthians. E só um registro, viu, Edgar? O ex-presidente Lula ficou, obviamente, com medo, porque os policiais federais foram no hotel em que ele estava hospedado em Brasília, mas os procuradores disseram que não tinha nada a ver com o ex-presidente Lula, apenas para buscar equipamentos ligados ao Odebrecht. Mas ele ficou com medo, viu, Edgar? O gato escaldado já tem medo de água fria, né? O Tonholi tinha trazido pra gente, trouxe essa informação da relação da Odebrecht com a construção do Itaquerão, o estádio do Corinthians. Tem mais, né? Lembre-se quando estão fazendo Itaquerão, estavam fazendo... Passavam os tubos da Petrobras por debaixo, o Lula foi lá e pediu para a Petrobras desviar. Outra coisa, tem um cidadão aqui chamado Alexandrino Alencar, diretor da Odebrecht, que acompanhava o Lula em viagem à África, quando ele foi designado representante oficial do Brasil numa missão à Guiné Equatorial. E incluiu o Alencar em sua comitiva. E o Alexandrino Alencar era profundamente ligado ao Itaquerão. Então, olha... O bicho tá o Lula não estava no hotel Golden Tulip hoje, mas estava no Itaquerão. Mas ficou ali arrepiado com a presença da polícia. Fala, Zé, Trindade com a gente de Brasília. Olha só, Edgar, você disse aí deixar a carteira do ladrão, mas a operação de hoje ela ultrapassa muito a história da Petrobras, vai para o setor elétrico, o setor mineral, enfim. E mostra que, na verdade, a grande organização criminosa é a dos empresários, né? Que acabam sequestrando políticos, vagabundos, corruptos, ladrões de todos os estados, inclusive de alguns municípios. E montou, como você disse aí, um departamento especial de propina, devia ter o nome lá, diretor de propina, enquanto todos estavam com o departamento de compliance, lá tinha o departamento anti-compliance. Agora, esse hotel aqui é conhecido, né? Lobistas, políticos, Delcídio foi preso lá. Ele fica ao lado do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial. E tem aqui a suíte presidencial mais cara e maior de Brasília. Foi lá que a presidente Dilma comemorou a vitória na reeleição. E João Santana tem uma estrutura fixa nesse hotel e foi exatamente este o alvo. Não o ex-presidente Lula, mas João Santana e alguns documentos que estavam na estrutura de João Santana nesse hotel. Esse hotel é símbolo porque ele fica ao lado do Palácio da Alvorada, inclusive com a possibilidade de acesso de barco do Palácio da Alvorada para esse hotel, onde tem um pier e tal. Isso facilita, né? Então, o objetivo foi esse. Mas durante todo o tempo, muita gente aqui em suspense, achando que era o ex-presidente Lula envolvido, porque até a madrugada o governo tentou a posse do ex-presidente Lula. O ministro Fux negou já na madrugada mesmo o pedido da Advocacia Geral da União, do ministro José Eduardo Cardoso, de posse para Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa foi a ligação e este foi o suspense da manhã.
Legal, obrigado, Trindade, com informações pra gente diretamente de Brasília. Obrigado, Trindade. Obrigado. Olha, como é que era aquele funk que falava tá dominado, não era? Tá tudo dominado, nós vamos mudar o tempo verbal desse verbo. Porque, eu achei, porque o tranquilo e favorável, que é o atual, não dá, né, pra usar. Não necessariamente. Vai ter que recorrer às raízes, né? É incrível, né, como você vê o marqueteiro João Santana com uma organização fixa, uma estrutura fixa no hotel, quer dizer, para, né, a impregnação da corrupção estava em todos os lados, em todos os lugares, como vem sendo revelado a cada dia na Operação Lava Jato. Você vai visitar Brasília, você vai na boa, você tranquilo. Vai na boa, você hospeda lá e você olha e fala, ih, esse cara aqui, será que ele tá levando quantos milhões? E aquela mala ali, será que te dá medo, meu? Edgar, me permita, você me cortou aqui falando. Não, mas peraí, só para falar nessa tua, você trouxe essa atmosfera, eu me lembrei, eu até comentei com o Tonholi uma vez, muito tempo eu fui fazer, acho que na verdade, uma entrevista com o Jamiroquai, na época aqui em São Paulo, no Hotel Maxud, e tinha lá do lado, no lobby do hotel, uma mesa redonda com engravatados ali, falando meio ao pé do ouvido, e quem estava já nesta época, nesse pé do ouvido de conversas, ninguém mais, ninguém menos que Delcídio do Amaral. Tá vendo? Olha só. Tá vendo? Será? Dá um medo. O que ele tava falando ali, Zé, mano? Tenho medo, tá vendo? Ainda bem que eu não vou pra Brasília, viu? Ainda bem que a rádio não me fala, você ia falar alguma coisa. Eu tava falando aqui do vídeo show. Ontem o vídeo show marcou 9,6 de média. Perdeu pra Record. Ficou na vice-liderança. O vídeo show, a Record deu 9,7 com balanço geral, com a Hora da Venenosa. Que é aquele negócio, fofoca, né? Fofoca por fofoca, bastidor por bastidor. Por isso que a Globo tem que sair do politicamente correto, porque a Fabiola vai lá, faz do jeitão dela e consegue ultrapassar. Aí eu tenho aqui alguns números, ó. Velho Chico ontem bateu em 30,6, se manteve. Nossa, tá na boa casa a dos audiência, 30 né, Zé? Tá boa, tá boa. Bonita de ver a novela, vai. Não, mas essa audiência é muito boa. Bonita ontem tava bem bacana. A Xuxa ontem deu 6,5, perdeu pro SBT. Máquina da Fama deu 5,8. Sansão e Dalila 9,7, perdeu para Cúmplices de um Resgate 12 pontos de média. Agora, eu falei outra hora, falei horário errado, gente. Me perdoe. Agora é perdido hoje. 11 horas, 11 e 20 minutos e o horário é de lá, de Brasília. Rede social que você vai ver o que estão falando de você. Vai lá. Jovem Pan Morning Show. Lá vem ela com aquele papo de jovem pra gente. Ai, gente, só os jovens agora, hein? Em outubro, para essa que é a maior festa estudantil do Brasil, a Fun Week Floripa. Uma semana inteira de shows e baladas nas principais casas de Florianópolis. Tem a Milk, a P2... E claro que uma semana também de shows em Floripa, com Capital Inicial, Ludmilla, Skank, MC Guimê, Jota Quest, Nath Roots e vários DJs sensacionais. Quem estiver afim, pode ligar agora para 0 Prestadora 11 3469 0460, 3469 0460 ou acessar funweek.com.br. Corre, os pacotes são limitados e claro que você não quer ficar de fora da maior festa estudantil do Brasil, a Fun Week Floripa, né, Edgar? Tá bom. Você não quer ir agora? Eu vou. Você tá estudante? Vocês me aceitariam? Você está estudante? Se você está estudante, você pode ir. Um aprendiz de alquimista. Edgar, é só pintar o cabelo. E nunca, jamais. Não, isso evidencia idade, não. Pintar o cabelo, não. Eu tenho admiração para certas pessoas que são adeptos dessa técnica, dessa tática, German, que eu fico pensando, como é que pode, né? Tudo Preto bem. Ameixa. Cada um. Acaju. Escuta, Paulinha, peraí, deixa eu continuar aqui no papo com você uma coisa. Estão falando mal da Ailsa Scamparini, é a repórter que cobre jornalisticamente a Europa para a Globo, mais precisamente a Itália. E o que estão falando dela aí? Estão metendo pau no ela óculos virou dela? trends do Twitter. Porque ela tá com mais. Ela deve ser muito Porque ela optou por um óculos lindo, tá? chamativo. Só quero dizer que é lindo. Um óculos azul turquesa, assim, que chamou bastante atenção dos telespectadores e dos internautas que estão comentando aí pela internet. Pra quem não viu, sabe que óculos é? É mais ou menos o mesmo modelo que ela usou quando teve o atentado em Paris, no Bataclan, que ela deu uma bronca no ar, porque tava entrando totalmente, segundo ela, a gente colocou agora pro pessoal da transmissão. O óculos é tão grande que ela precisa de um crachá pra ela e outro crachá pro óculos. Vou vir com uma parecido amanhã. Olha isso. Só pra fazer inveja. Bom, de qualquer forma, foi o grande assunto dessa manhã. Juro por Deus, junto com os atentados. Ela entrou pros trends por causa dos óculos. E entre pessoas que, enfim, acharam bonito, engraçado, e pessoas que, claro, acharam que não precisava, né, Edgar? Quando a gente vai tratar de uma notícia mais triste e pesada, esse tipo
de chamar a atenção, às vezes cai mal, né? Acabei de passar uma mensagem para um pessoal que trabalha lá no jornalismo da Globo. Claro que o assunto, todo mundo falou, pô, olha o óculos dela e tal, mas não houve bronca por enquanto. Não teve bronca? Não teve bronca. Tô muito aliviada. Aí também já é um exagero que tem, todo mundo acha, não. A Globo tá acabando com algumas coisas. Um deles é esse negócio que nada pode chamar mais atenção do que a notícia, né? Se a pessoa é míope, ela vai fazer o quê? Entrar no ar de uma hora pra outra? Ela pode botar tá sem lente, esqueceu a lente e tal. Agora é legal o contraste de toda a modernidade do óculos com a vila milenar romana ao fundo. Ela vive bem, né? Ela vive bem. Vocês vão longe mesmo. Ô Zé, vem comigo aqui, continua aqui que nós vamos falar. O Zeca tava, acho que é uma viagem Zeca Camargo, turística pela Bélgica, né? Tava em Bruxelas, ele tava saindo ali da cidade e aí acabou até retornando. Ele gravou vários vídeos e postou nas redes sociais. Claro que tudo isso caiu não só nos grandes portais, como na própria Globo News. A Globo News usou isso, a Globo depois acabou ligando para o Zeca e o Zeca funcionou como repórter lá em Bruxelas. Todo jornalista, Edgar, você pode estar em férias, você pode estar em licença médica, você pode estar no auxílio... Ainda mais agora, com a possibilidade de gravar acontece tudo, alguma né, coisa, com você o celular. É que nem médico, você tem um comprometimento que é... Não adianta, é o fato. E aí, nos vídeos que ele postou, ele diz, esse até que quem estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo aplicativo vê esse vídeo do Zeca, o Zeca ele diz justamente que a cidade tá mais calma, que as pessoas que se recolheram, foram para casa, estão nos escritórios, porque o que se ouve ali é mais helicóptero. Tem porque um as pessoas áudio ficaram aqui. meio com medo. Tem o áudio, vamos ouvir. Vamos dar uma escutada, Zé. Que o dia que eu cheguei aqui, essa manhã, em Bruxelas, 2 bombas, 2 atentados, por enquanto, foram registrados, com várias vítimas. Esse aqui é o Hospital Saint-Pierre, e é para aqui que as vítimas estão sendo trazidas. Agora, a gente vê movimentação, mas fora aqui, você vê ruas vazias, pouca gente. Quem você encontra está, obviamente, olhando no telefone. E... imagina, eu vim aqui totalmente a passeio para conhecer a cidade. E já no trem eu vi a notícia de que o próprio alto-falante do trem dizia que tinha tido atentado. O que tinha primeiro, acontecido. Ele relatando um pouco do que aconteceu, né? Agora, você sabe que é fantástico isso, né, o Edgar? Porque assim, como mudou o jornalismo, né? O jornalismo hoje, ele não precisa mais obrigatoriamente daquele rigor de um repórter viradinho de lado aqui para o ângulo perfeito, com o logo da empresa. Não, você pega um celular, você tá no fato, você filma e você fica meio ofegante, com o cabelo totalmente despenteado, como o tal do Zeca, entendeu? Com a mochila nas Acabando costas. de acordar. E você traz o fato que está acontecendo. Né? Que é o que o Moments do Twitter às vezes faz através de mensagens e depois você vai aprimorando, traz uma cobertura. Se ele tivesse uma equipe, a Globo coisa. jamais deixaria entrar no ar essa imagem toda tremida. Parece lá sei eu, meu, sonho ruim de alguém. A Globo ela tem feito muito isso. Ela entrou uma nova geração ali no comando do jornalismo que conseguiu convencer aos mais antigos que assim, existe sim um padrão e esse padrão deve ser tomado durante um bom tempo, mas o fato sobrepõe a forma. E cada vez mais a qualidade desses dispositivos móveis está melhorando. Você olha a imagem é perfeita. Ontem me chamou uma atenção, por exemplo, naquelas tomadas quando acho que o Eduardo Cunha sai da Câmara dos Deputados e passa pelo saguão ali do Congresso Nacional, o camarote da Globo News fazendo uma tomada como um grande traveling ali com o seu celular, né? Mas aí é o fato que sobrepõe a forma. O que não dá para confundir, por exemplo, algumas redes por economia e tudo mais, querem usar isso pro dia a dia e a pessoa ainda quer qualidade. Você ainda quer uma imagem com qualidade. Quando não usam o telespectador de grátis, né? Exatamente, usa o receptor como fonte, né? Como se fosse a fonte da informação. Então, isso é quando um fato se sobrepõe. Nesse caso, sensacional. Agora, a pessoa ainda quer qualidade, você ainda tem. Bom, olha, fechamos a lojinha. Só registrar, tá? Um novo ato na PUC de São Paulo agora, ocorrendo nesse momento. Que ontem à noite na noite teve, passada houve um confronto, havia um ato pró-impeachment na PUC de São Paulo. Aí, depois, pessoas que eram contrárias ao impeachment chegaram lá e acabou tendo confronto, quebra
quebra, enfim, envolvendo a polícia e tudo mais. Agora tá tendo um novo ato na PUC de São Paulo, agora pela manhã, então só registrar aqui mais uma manifestação aí nesses dias de tantas manifestações no país. Essa é a última informação aqui do Morning Show, que nessa terça-feira fecha a lojinha. Ficamos por aqui. Tchau, Zé Armando. Tchau, Paulinha. Tchau. Amanhã tem mais, hein? A gente tá fazendo uma votação no Twitter, se você gostou ou não do óculos da Yuzi. Tô esperando seu voto, tá? Valeu, Ellen. Beijo. Tchau, tchau. Falou, Tonioli. Taqueirão! Até mais, Vamos hein? meter as metas. Amanhã tem mais. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.